felizes. Naturalmente, qualquer ambiente externo influencia não só na saúde mental, mas em tantos aspectos da nossa vida. E hoje a nossa sociedade está muito ciente disto. E, desde logo pensemos ao ambiente em geral, ao meio ambiente que nos circunda e à preocupação que se desenvolveu, não só pelas sucessivas crises, chamadas crises climáticas, mas porque certos fenómenos que afetam a nossa própria natureza, ao fim e ao cabo, como diz o Papa Francisco, estando tudo interligado, afeta a nossa própria pessoa. Depois, naturalmente, o ambiente laboral, o ambiente onde trabalhamos, é tão necessário o ambiente físico, do ponto de vista arquitetônico, mas é também importante o ambiente institucional, como disse o doutor que é especialista na área, para podermos dar o melhor de nós no desempenho das nossas funções, que vai para além da remuneração que recebemos, mas o trabalho implica a nossa contribuição para a edificação do mundo, é quase um prolongamento da criação para quem tem fé. E, portanto, o ambiente externo, físico, arquitetônico, influencia e de que maneira a nossa saúde mental, o nosso bem-estar, o nosso desempenho e a nossa própria felicidade. Entretanto, eu considero, até porque muitos dos nossos pais trabalharam em ambiente altamente hostis, mas eram felizes porque havia uma razão maior fora de si mesmo. Por exemplo, educar os filhos, dar aos filhos de comer, proporcionar aos filhos, portanto, melhores condições, superaram e superam o ambiente hostil onde trabalhavam, o ambiente hostil arquitetonicamente, mas pensemos, ambiente hostil anche institucionalmente, o capataz, que era explorador ao mesmo tempo, enfim, nós temos que cuidar do ambiente externo e do ambiente interno. A mim não foi dirigida muita pergunta, portanto, fico por aqui e deixo aos que têm perguntas para responder. Muito obrigado pela vossa paciência e caridade. Eu acho que o caso da Ilha de Fogo trata-se mais de digamos, de uma certa... lá está, um certo estigma lá na sociedade e uma conotação negativa, mas acho que esta realidade é uma realidade mais do passado do que propriamente odierna. E depois dizer aqui muito rapidamente ao psiquiatra que interveio, acho que é Jeremias, não é? Dizer-lhe muito rapidamente, percebo a sua intervenção, mas eu acho que grande parte dos conferencistas enfatizaram exatamente o contrário, que não há uma relação fatídica entre a pobreza e a infelicidade. É exatamente o contrário. Eu tive o cuidado de dizer que temos países economicamente muito prósperos, como a Suécia, a Finlândia e o Japão, que estão ou que têm um índice elevadíssimo de suicídio, e temos países pobres, economicamente pobres, no fundo da tabela, ou seja, com menos taxa de suicídio. É exatamente o contrário. Mas depois há sempre vetores que podemos ver. A questão da infelicidade, alguém falou na fórmula para a felicidade. Eu acho que não há uma fórmula, até porque temos percepções diferentes de felicidade. Eu costumo dizer aos meus alunos que Santo Agostinho escreveu uma obra chamada De Beata Vita, traduzido Diálogos sobre a Felicidade. E Séneca escreveu um livro chamado De Vita Beata. Não é? Quer dizer, a vida vem primeiro, o outro, a felicidade vem depois. Portanto, há fórmulas diferentes de felicidade, até porque temos percepções diferentes. Eu lembro uma vez um aluno perguntou-me, daqueles alunos que nos surpreendem, perguntou-me: professor, o que é que te faria feliz? Dar aulas te faz feliz? Haverá alguma coisa que te faz mais feliz do que dar aulas? Eu nunca tinha pensado naquilo. Então eu pensei, eu por acaso talvez seria mais feliz como DJ, eu gosto muito de passar música, ou como agricultor. Mas talvez haja alguma pressão social, estima e prestígio
para eu estar a dar aulas na universidade. Quer dizer, as percepções das felicidades, não haverá uma fórmula. Eu acho que não há uma fórmula porque há percepções diferentes. Muito obrigado, não quero tomar mais tempo. É que o comportamento humano, ele é majoritariamente ditado pelo ambiente onde a gente está. Então, e a gente muitas vezes quer atribuir que a felicidade é uma responsabilidade individual. Não é? Você, se está em depressão, a culpa é sua, o problema é seu, né? A pessoa que é feliz, ela faz alguma escolha que deixa ela mais feliz. Isso tem uma verdade pequena, né? Mas existe. Agora, o ambiente é um preditor de felicidade enorme para nós. A situação onde a gente vive, não só o ambiente físico mesmo, como a gente está falando, né? O design da nossa sala, do escritório, mas a questão do ambiente em si, as situações onde a gente se enfrenta. Então, eu falei sobre a questão da pobreza, não é? A influência que a pobreza tem no desenvolvimento do cérebro, na inteligência fluida, na capacidade de memória, é uma influência gigantesca do ambiente no comportamento das pessoas. Não é? Existem estudos que demonstram que, por exemplo, a gente estava falando aqui da questão dos presidiários, né? Então, se você está num julgamento para decidir se você continua na cadeia ou se você vai ser libertado. Existe influência do juiz que, se você levar a sorte de ter o seu julgamento marcado para depois do almoço, a sua chance de ser liberado aumenta 60%. Então vejam só, porque se a pessoa está com fome ou se ela está satisfeita, muda a decisão dela. Quando apresentam isso para um juiz, ele fala, não, mas é impossível com que se eu estou com fome ou se eu estou saciado vai mudar a minha sentença. Mas muda. Então, se está sol ou se está nublado, muda a nossa felicidade, muda o nosso comportamento. Se eu sair da minha casa feliz, porque dei um abraço gostoso, um beijo na minha esposa, ou se eu tive uma discussão com o meu filho, muda a minha decisão logo em seguida. Então, nós somos fruto do nosso ambiente. Por isso que eu falo da felicidade no trabalho. Quando a gente desenha uma empresa com estratégias que possibilitem felicidade para as pessoas, é aí que elas vão ser felizes, porque eu estou desenhando um ambiente onde a felicidade é possível. Não é o que a gente vê hoje em dia. Então, essa questão, né, só o fenômeno, chama-se erro fundamental da atribuição. É uma descoberta do Lee Ross, que é um cientista da Stanford. A gente geralmente vê uma pessoa se comportando de uma certa maneira, a gente fala, né, um funcionário, por exemplo, que não está se dedicando no trabalho. A gente fala, você é preguiçoso, você não veste a camisa, você não tem cabeça de dono, você não tem disciplina. A gente sempre culpa o indivíduo e a gente não presta atenção no ambiente que ele está. Se o ambiente é um ambiente de individualismo, de que eu tenho que ser melhor do que os outros, que meu chefe é opressor, meu chefe me maltrata, eu vou reagir a esse ambiente dessa forma, sem engajamento. Né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que mudar o ambiente e depois a gente vai para a intervenção do indivíduo. Ok? Muito obrigado mais uma vez. As políticas públicas podem impactar a qualidade de vida das pessoas. E eu gostava de trazer uma coisa muito breve do Amartya Sen, um economista prémio Nobel indiano, que fala do happy slave, o escravo feliz. E, portanto, temos que ter muito cuidado também em dizer que os mais pobres são potencialmente ou têm formas de felicidade e de relação com a vida. É muito perigoso, pode ser muito perigoso dizermos isto, não é? E, portanto, nós temos que assegurar, e estamos aqui com representantes do governo, e isso é fundamental, que as pessoas têm vidas dignas do ponto de vista material. O básico para viver bem, okay? Ter acesso à educação e ao emprego e a uma casa condigna. E depois, aí é que deixa de fazer diferença, e por isso o Japão, por exemplo, tem indicadores muito baixos de felicidade global, apesar de ser um país com um produto interno bruto muito elevado, e o Brasil é um exemplo extraordinário de um país em que há níveis elevados de corrupção, de pobreza, de insegurança, que são indicadores que nós sabemos que influenciam a nossa felicidade, e mesmo assim têm valores médios de felicidade muito mais elevados do que seria de esperar. Qual parece ser o indicador? A qualidade das relações entre as pessoas, o apoio interpessoal, e isso, esperemos que esta manhã tenha ficado claro, é mesmo fundamental. Obrigada. Falou da receita. É simples, é uma viagem curta. Atitude. Atitude que leva ao comportamento. É igual a teoria e prática. Costuma-se dizer que, e é verdade, teoria sem prática é cegueira
prática sem teoria é bloqueio. Essa é uma viagem curta, atitude. Eu quero. Mas não só não ficar eu quero. Tem que ir. Olha o que é atitude. Diga comigo. Atitude é o quê? Como é que termina? Em ão. Disse, idealiza, interioriza, assimila, adoção. Depois agora partimos para concretiza, materializa, execu, realiza da nossa e chegamos à da situação. Por que não chegamos à solução? Porque não tomamos atitude. Por isso que eu disse no começo, citei William James, repito, a grande descoberta da minha geração é que qualquer ser humano pode mudar de vida mudando de atitude. Aí é que está central de comando das nossas ações. Porque o nosso comportamento é assim: pensamento, sentimento, comportamento. Por exemplo, se alguém está com um pensamento de amor, vai gerar sentimento de bondade, generosidade. Que comportamento vai sair? Paz. Mas, por outro lado, se o sujeito tiver o pensamento de ódio, vai gerar sentimento de rancor, vingança. Ódio, rancor e vingança não é flores que a pessoa vai te entregar. Vai ser guerra. Para que se mude de guerra para a paz, o comportamento é a atitude que precisamos mudar. Alguém costuma dizer, vamos mudar de comportamento e atitude. Não é comportamento que se muda, é atitude. Mudança de atitude que leva ao comportamento. E atitude é algo que é individual, pessoal e intransferível. É a pessoa que tem que fazer isso. Então, alguém pode dizer, eu quero comer, eu quero aprender. Você pode colocar a pessoa dentro de uma biblioteca, ler os livros no ouvido da pessoa, mas memorizar, ela tem que memorizar. A pessoa pode dizer, estou com fome, eu quero comer. Pode comprar comida, cozinhar a comida, colocar no prato, colocar na colher, colocar a colher dentro da boca do indivíduo. Mas que tem que engolir é o indivíduo. Você não vai engolir para esse indivíduo. Porque é algo que é pessoal, individual, intransferível. Atitude, comportamento. Alguém ali falou sobre os surdos. Precisam do quê? Recorrer a Madre Teresa, que isso não aconteça. Madre Teresa dizia que o maior erro é o abandono. Precisam do quê? Integração e inclusão. Para que se chegue a integração e inclusão, recorro agora ao Papa Francisco, que fala que nós devemos fazer o quê? O acolhimento, depois a proteção, para a pessoa sentir-se guarnecida, segura, depois incentivo, estímulo, por exemplo, a participar em eventos do tipo, e naturalmente a pessoa vai se sentir integrada, incluída e não excluída. Mas se nós acolhermos a pessoa e não proteger, não estimular, não incentivar, a primeira chance, a primeira oportunidade que encontrar vai embora, porque vai sentir-se excluída. E ninguém deve sentir-se excluída. E ainda, a Madre Teresa falava que o sentimento mais ruim é o rancor e o presente mais belo, o perdão. Às vezes nós temos dificuldades em dar esse presente e temos facilidade em alimentar aquele sentimento mais ruim que é o rancor. Por isso que estamos em guerra, em conflito e às vezes entramos do lado negativo da vida. E o outro interveniente que falou sobre os dois lados da moeda. Claro, os dois lados estão lá. Cabe ao indivíduo fazer a opção. A opção é pessoal. O indivíduo que vai optar em que estrada quer caminhar. Se é na estrada do lado positivo ou na estrada do lado negativo. Se andar em todas as estradas que o indivíduo colocar os pés, vai andando. Se é no lado positivo, vai ter coisas positivas. Se optar pelo lado negativo, vai ter que arcar com as consequências. Porque a maldade tem consequência, a mentira tem a consequência, o ódio tem a consequência. E outra coisa, nós escolhemos o ato e não a consequência. Por isso que temos que ter, eu disse, na regra comportamental dos 3 R's, terceiro R, responsabilidade nas ações praticadas. Porque eu escolho o ato e não a consequência. Eu não controlo a consequência. Alguém pode subir em cima desse auditório aqui e disser, eu vou pular lá embaixo. Já escolheu o ato. Antes de pular, diga ao indivíduo, espera aí, escolha a consequência. Diga que horas o bombeiro vai te resgatar, que braço você vai partir, que perna vai partir. Isso não é você que escolhe. Você escolheu o ato. Agora arque com a consequência. Porque você não controla. Que o controle é o ato. Por isso temos que ter sempre atitude
Aí, atitude inteligente, pensar, refletir, matutar e só depois agir. É impossível, mas nós sentimos menos felizes.